Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre o seguro de responsabilidade civil profissional. O que é esse seguro, para que ele serve, o que ele protege e quem pode e deve contratar uma pólice dessas. O seguro de responsabilidade civil profissional, de RC profissional ou de RCP, é um seguro que protege as reclamações, os prejuízos que o profissional pode causar a um terceiro durante a prestação de trabalho dele, durante a prestação de serviços dele. Vamos exemplificar para ficar mais fácil, né? Um advogado, ele perdeu um prazo, o cliente dele não pôde recorrer de determinada condenação e parte dessa condenação tem decisões judiciais que comprovam que seriam revertidas no tribunal se o recurso fosse apreciado. Então, essa perda de prazo do advogado causou um prejuízo para o cliente dele, e aí esse cliente vai reclamar dele, olha, esses 50 mil reais aqui não era para a gente conseguiria reformar essa decisão num recurso, então você vai me pagar. Aí se ele tem um seguro, o seguro que vai pagar. Outra situação, se alguém alega um erro médico, né? A pessoa teve um familiar que faleceu em virtude de uma cirurgia, e aí o médico fala, olha, era um risco da cirurgia, né? Tudo foi adotado todos os procedimentos, enfim, mas a pessoa não resistiu. A família inconformada processa o médico, o hospital, falando que houve um erro médico e pede uma indenização. Isso também é uma reclamação de falha profissional, ainda que o médico entenda que não houve erro, ele vai ter de se defender. O seguro também custeia, paga, reembolsa os honorários advocatícios, né? Então o seguro vai até ajudar o segurado a poder se defender, né? Contratar um bom advogado para ele comprovar que ele empregou os melhores esforços e que aquilo era um risco da situação. Então o seguro vai amparar as condenações e também os custos de defesa. É para isso que serve o seguro de responsabilidade civil profissional. E quem pode contratar essa apólice? Praticamente todas as pessoas físicas e jurídicas que prestam serviços, tá? O mercado tem produto para pessoa física, tem para pessoa jurídica, então hospitais, agências de viagem, empresas de tecnologia, de engenharia, de arquitetura, contabilidade, enfim, as empresas, os escritórios que prestam serviços podem contratar, ou melhor, devem contratar uma apólice de responsabilidade civil profissional. Até porque, gente, grande parte dessas empresas, a responsabilidade delas está prevista no Código de Defesa do Consumidor e diz que a responsabilidade é objetiva, ou seja, mesmo que ele não tenha culpa, se ele, durante a atividade dele, causar um prejuízo a alguém, ele vai ter de indenizar. Então, ele fez tudo certinho, não cometeu nenhum erro. Imagina uma agência de viagem. Ela fez a reserva da passagem, avisou o cliente, tá tudo certinho com a companhia aérea e tal. Aí o voo, a companhia aérea tem um problema, o voo é cancelado e transfere para outro dia. Se essa pessoa processar a agência de viagens, ela pode ser condenada pelos prejuízos que a pessoa teve por não conseguir embarcar naquele dia. Mas ela não teve culpa, foi a companhia aérea que cancelou o voo e tal. Gente, a responsabilidade é objetiva, tá? Aí depois ela vai poder, depois que ela for condenada, ela pode tentar entrar com uma ação contra a companhia aérea para se ressarcir, enfim. Mas pensem, ela tendo esse prejuízo e depois ter que entrar com uma ação de ressarcimento. Então, é melhor que ela tenha uma apólice e aí a seguradora que entre com a ação de ressarcimento contra a companhia aérea. E as pessoas físicas também, elas podem contratar a apólice, aliás, devem, os advogados, os médicos, os enfermeiros, os veterinários, enfim, todas as pessoas que prestam a uma atividade profissional, né, um serviço profissional, principalmente de forma autônoma, devem contratar uma apólice, porque especialmente no caso dessas pessoas, às vezes uma condenação de valor baixo pode causar um impacto financeiro para ela. Se ela tiver uma condenação de 50 mil reais, de repente ela tem de vender um carro para pagar essa condenação. Ou às vezes nem tem um carro no valor, enfim, vai comprometer o patrimônio pessoal dela. Então o seguro ele vai proteger o patrimônio do profissional que está prestando o serviço de forma autônoma e também vai proteger a empresa, garantindo aí possibilidades dela continuar exercendo a prestação profissional dela, porque dependendo da condenação,
da empresa e do tamanho, do porte financeiro dessa empresa, ela também pode até comprometer a continuidade aí da operação dela. Por isso que esse seguro é tão importante. E sobre a responsabilidade do profissional liberal, ela é subjetiva, né? Ela depende da comprovação de culpa, quando é na pessoa física. Mas, para ele falar que ele não errou, ele vai precisar contratar um advogado para se defender. Então, o seguro vai ajudá-lo nesse momento também. Por isso, nem pensem em exercer atividade profissional sem ter um seguro protegendo. Hoje as pessoas estão cada vez mais cientes dos seus direitos, o acesso ao judiciário é fácil, as pessoas já sabem que até determinado valor elas não precisam de advogado, elas vão lá no fórum e entram com uma ação, e mesmo nos casos que precisa de advogado, muitos casos o advogado depois recebe no êxito, então facilitou muito o acesso ao judiciário, o número de ação judicial aumentou muito, fora a questão da profissionalização também das empresas que prestam serviço para outras empresas, que agora quando comete um erro, a empresa cobra esse valor do prestador de serviços, né? Do engenheiro que fez uma obra, do escritório que cuida das defesas das ações judiciais de determinada companhia. Enfim, gente, não dá nem para pensar em continuar trabalhando sem ter um seguro de responsabilidade civil profissional.